Irmãos queridos, paz do Senhor, é uma alegria estar nesse momento com você, podendo pensar, analisar, refletir a respeito da palavra de Deus. Desta vez, vamos pensar sobre a lição de número 9, da nossa revista, que tem por título um chamado à adoração e um alerta. Um chamado à adoração e um alerta. O texto base, quero convidá-los a acompanhar comigo, está no Salmo de número 95 e verso 6, que diz: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Bem, os salmos são sermões cantados, devoção expressa, a alegria de um coração, a oferta de um coração sincero a um Deus infinitamente poderoso e gracioso. Convidam ou combinam a espiritualidade com o poder de um Deus glorioso, a profundidade do ser com a graciosidade divina, a simplicidade da vida com a pedagogia do céu. Os salmos são, de fato, a alegria de um coração encantado. Faço menção especialmente a dois salmos, o de número 81 e principalmente o de número 25. O salmista convoca as pessoas, convoca a comunidade, o povo, para o alvo, para Deus, sem perder o foco, sem perder o objetivo. E convida o povo a olhar não somente para o alto, como também olhar para o passado, olhar para trás. Porque olhando para trás, o adorador pode notar a manifestação do poder de Deus através da história, no meio da história. E há quem suponha que o Salmo de número 95 foi escrito para ser comemorado, expresso, durante a festa dos tabernáculos, momento célebre em que o povo relembrava a trajetória pelo deserto. Então, nesse momento, se você ler todo o Salmo 95, irá perceber o quão alegre e o quão memorável está o interior de cada adorador. Portanto, o estudante John Goldgay escreveu que os salmos torna possível dizer coisas que de outra forma seriam indizíveis. Quando eu recorro aos salmos, eu vejo a liberdade para dizer coisas que de outra forma seriam indizíveis. O salmista, rasgando a alma no secreto da adoração e glorificando com alegria, com sinceridade e com coerência o verdadeiro Deus.
Pois bem, um chamado à adoração e um alerta. Quero que você pense comigo agora sobre convite à adoração. Um convite à adoração. Para compreender melhor esse convite à adoração, eu preciso pensar sobre 3 questões. A primeira é a abertura do Salmo 95. Vinde e cantemos. A segunda questão é notar que Deus está acima de todos os deuses. A terceira questão é entender que nas mãos desse Deus estão as profundezas da terra. Bem, vinde e cantemos. O salmista, ele está aqui incentivando uma expressão de adoração profunda, não de mera superficialidade, não de um mero ajuntamento, expressões internas ou externas, vazias, não. Ele está trabalhando a profundidade. E então ele convida, vinde e cantemos. O fato de cantar, narrado pelo Salmo 95, já deixa de fora do contexto toda a expressão de ceticismo. O que é o ceticismo? Bem, o ceticismo é aquela ideia, e no ambiente acadêmico até assume uma roupagem de filosofia, de que não existe a possibilidade de afirmar verdades e que tudo é muito relativo em relação, claro, à fé. O ceticismo é o louvor à dúvida, a exaltação da dúvida, a ponto de recusar verdades. Quando eu vou ou recorro à palavra, eu me fecho para o ceticismo, porque eu creio que Deus é verdade não relativa, verdade perfeitamente absoluta. Na realidade, a gente vive num mundo de relativismo, em que as verdades são questionadas, mas a palavra de Deus é absoluta em suas afirmações, no que tange à verdade. Vinde e cantemos, essa é a primeira questão. Esse vinde e cantemos é um convite para louvar ao Senhor com alegria, e é um convite para louvar apenas ao Senhor. Salmos constantemente faz referência a celebrar ao Senhor com alegria. Eu não posso celebrá-lo com tristeza. Eu não posso celebrá-lo com reservas de domínio. Não, eu preciso de celebrá-lo com contentamento, com felicidade, com gozo. Davi sabia fazê-lo. E independente do desprezo de alguns por parte de seu comportamento durante o seu culto, a exemplo da situação em que a sua própria esposa o desprezou, não obstante todas essas coisas, ele servia ao Senhor com todo o prazer, com toda a alegria, independente da opinião dos outros. Se vamos adorar, se vamos celebrar, precisa de ser com a máxima expressão de satisfação, de prazer, de contentamento. E preciso centralizar a minha adoração. É com muito pesar que temos assistido ultimamente a centralização do homem no culto. Tipo, eu vou se determinada pessoa ministrar, determinada pessoa cantar, eu vou porque está tendo uma figura diferente
na atuação do culto, humanamente falando, aí eu vou. Está errado. A adoração, quando se torna homem no centro, é um problema. Antropocêntrica é um problema, porque homens são falhos. Homens dependem integralmente de uma capacitação divina. A adoração verdadeira e genuína precisa ser cristocêntrica. Me lembro da ocasião em que Jesus e seus discípulos chegaram às imediações de Cesareia e o mestre fez uma pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Bem, ali era uma região na qual o imperador era adorado, certo? Então, os discípulos poderiam dizer: o senhor é um profeta, afinal de contas, quem é adorado aqui nessa região é o imperador. Não. Pedro responde: o senhor é o Filho de Deus, o senhor é o nosso mestre, o senhor é Cristo. Bem, Jesus responde: você foi revelado pelo Espírito Santo, foi o Espírito quem revelou isso ao seu coração. Isto é, a essência, o centro, a coluna, o cerne da adoração aqui é Jesus, e Pedro reconhece isso. Então, o único digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor é Deus. Ele é a essência do culto. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque o próprio profeta disse que minha é a glória, né? A minha glória a outrem não darei. Eu não vou dar minha glória para ninguém, mesmo porque ninguém merece a glória que é só minha, né? A glória que é de Deus. O John Piper escreveu um livro, Em Busca de Deus, anteriormente conhecido como o livro da teologia da alegria. E ele defende nesse livro que o homem só se realiza integralmente em Deus. E Deus, quando defende a sua glória, defende a própria alegria do homem. Por quê? Porque quando eu reverencio a glória de Deus, estou buscando a minha própria alegria, porque a minha alegria integralmente está em Deus. Segunda questão que eu preciso de entender dentro do convite à adoração é que Deus está acima de todos os deuses. Ele está acima de todos os deuses. Irmãos, um desafio dos tempos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e continua sendo um desafio nosso, é manter a Deus no centro. Na época, praticamente todas as nações vizinhas de Israel cultivavam o politeísmo. Alguns deuses que eram até desconhecidos. Na época de Paulo, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. Então, as nações cultivavam Deus, nações até panteístas. Já para Israel, Yahvé fez uma proposta: somente eu serei o seu Deus. Então, essa aqui é uma nação monoteísta. E por que Deus está acima de todos os deuses? Porque a Bíblia o revela como o Criador de todas as coisas, a Bíblia o revela como aquele que chamou Israel da escravidão, a Bíblia revela ele como o dono da vida. Então, a atitude de tomar outro Deus que não seja o verdadeiro, que não seja o único Deus, é conhecida como idolatria. Idolatria é substituir Deus. E o Novo Testamento, constantemente nas epístolas paulinas, está nos admoestando a fugirmos da idolatria. Por causa da idolatria, um tremendo juízo veio sobre a vida de Salomão. Por causa da idolatria,
aconteceu o episódio lá de Balaque e Balaão, e Deus finalmente eliminou boa parte do seu povo. Deus aborrece a idolatria. Quando eu substituo o lugar do verdadeiro Deus na minha vida, eu estou assumindo uma postura de idólatra. E mesmo porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Eu preciso de ter muito cuidado com a idolatria. Israel era tão inclinado com a idolatria, que Deus permitiu algumas serpentes mortais, venenosas, entrarem no meio do arraial e combater o povo. E naquele momento houve uma grande matança, muita gente morreu. E a orientação do Senhor é: levante uma serpente de metal, e à medida que o povo for olhando para essa serpente, eles vão ser alcançados pela misericórdia divina e não vão morrer. E era apenas a provisão de Deus para o momento. Era uma medida provisória. Sabe o que acontece? O povo efetiva aquela serpente como uma divindade, concede a ela o nome de Neustã, e na época do rei Ezequias, continuava sendo um problema essa estátua, e Ezequias, para trazer uma purificação ao povo, a destruiu completamente. E Deus se agradou do comportamento do rei. Significa dizer que sempre foi uma fraqueza de Israel a idolatria. Então, queridos, quando a gente vai para a adoração, eu aceito o convite da adoração, só Deus é digno de glória, de honra e de louvor. Atos 7, 41, 42 me mostra muito bem isso. A terceira questão que eu preciso de verificar dentro do convite à adoração é: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Oh, meu Deus, que coisa linda! Significa dizer, querido, que Deus é digno de ser adorado, porque, afinal de contas, todas as coisas se originam através de seu poder, do poder criador da sua palavra. A própria Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou, Ele trouxe à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ele é Deus. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo é de Deus, criado pelo poder de Deus. Salmo 19 é um louvor, uma ode ao Deus verdadeiro. Os céus proclamam a glória de Deus, né? Os céus proclamam, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. A natureza reconhece a grandeza desse verdadeiro Deus, porque Ele é de fato o Criador de todas as coisas. Acredita-se, no mundo antigo, eles tinham uma crença, melhor dizendo, que até a profundidade da terra ninguém poderia ir, e nas montanhas era o lar dos deuses. Então, a Bíblia está dizendo que desde a profundidade até as montanhas, Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador de tudo e está em todos os lugares. De fato, frente à grandeza do Deus verdadeiro, verificável na magnificência de seus feitos e na fineza de seu ser, nada mais nos resta que render-nos alegremente em adoração. Nada mais nos resta que render-nos alegremente em adoração. Antes de passar para a próxima etapa desta exposição, só quero lembrá-lo que o centro da adoração é Deus, é Jesus. Ele é o centro da igreja. Veja que Deus, o tabernáculo estava no centro do arraial, né? Veja que
a tribo de Levi estava ali no centro do arraial, servindo toda a tenda. A Arca da Aliança estava ali no centro, né, do tabernáculo, bem no centro do tabernáculo, trazendo o sentido glorioso da presença de Deus, certo? Deus está no meio dela, da cidade gloriosa do Salmo 46, porque Deus precisa de estar no centro das nossas atenções. Alguém escreveu dizendo que o cristianismo vendeu Cristo e gostou do dinheiro que arrecadou. É lógico que isso é algo muito impactante e não pode ser generalizado. Nem tudo é assim, mas muitos já venderam o lugar de Cristo e gostou do dinheiro que recebeu. Que Cristo volte a ser, que Deus volte a ser o centro do nosso culto, das nossas reuniões, o centro da nossa vida. Na Bíblia, o coração é o centro da existência, do ser, porque a partir dele emana sangue, né? O sangue é bombeado para todos os membros do corpo. Desta forma, Deus, quando está no coração, ele controla toda a nossa existência. A Bíblia diz que lâmpada para escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois bem, este é o convite à adoração. Agora pense comigo sobre o que é a adoração. O que é a adoração? No Salmo 95, existe um convite para 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar. Entendendo o que é adoração: adorar, ajoelhar e prostrar. Esse prostrar é de fato quebrantar, humilhar, é render-se completamente à grandeza, à soberania deste Deus. Mas o que vem a ser adoração? Qual é o conceito de adoração? Inegavelmente, se confunde adoração com cantar, tocar, ir ao templo e coisas do tipo. Contudo, é sempre oportuno destacar que o real significado deste conceito está ligado a servir prazerosa, fervorosa e alegremente. É servir prazerosa, fervorosa e alegremente. Todos os termos que traduzem a palavra adorar nos remete à ideia de serviço, como um escravo que se prostra a beijar a mão de seu senhor, a servir os desejos de seu senhor. Alguém escreveu algo interessante, professor, pastor Alain Brizotti. Ele diz que o que falta aos levitas de hoje é a consciência de que Deus não quer sacrifícios, mas um sacro ofício feito por uma vida íntegra e pura. Não é fazer sacrifícios exorbitantes, não é por se machucar, não é por levar o corpo ao extremo que vamos obter alguma coisa de Deus. Não é nesse sentido. A adoração verdadeira quer dizer sacro ofício. É uma vida santa, consagrada em sua integralidade, com pureza. Então entenda que conceito de adoração é mais que cantar, é mais que pregar, é mais do que vir à igreja. Adorar é ter uma vida consagrada a Deus. Você pode adorar a Deus com o seu trabalho. Você pode adorar a Deus com os seus relacionamentos. Você pode adorar a Deus
a partir da sua convivência social, a partir dos seus desafios e estudos. Enfim, adorar a Deus é o conjunto dos elementos da vida que convergem, que coadunam, que concatenam com o que está proposto pela palavra do Senhor. Outra questão que eu preciso de saber no que diz respeito a conceituando a adoração, que é a forma de adoração. A forma de adoração, 2.2. Na conversa de Jesus com a samaritana, ficou bem claro que simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. É o mero cumprimento de um ritual. Simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. É o mero cumprimento de um ritual. Esta pandemia, por exemplo, pode exemplificar. Tem pessoas que desenvolveu o hábito de vir à igreja. E ele só ora quando está aqui. E ele só lê a Bíblia quando está aqui. E ele só oferece algum tipo de adoração a Deus, de louvor, quando está aqui. De repente, vir à igreja se torna uma rotina, um simbolismo, uma prática destituída de valor, longe de significado real, uma espiritualidade alienada e vazia. Agora, quando eu consigo trazer Deus para este lugar, para a minha vida, em essência, se cumpre o que Jesus disse à mulher samaritana. Tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E dependente do lugar, eles terão vitalidade o suficiente de prostrar-se aos pés do Senhor e render uma verdadeira adoração. Champlin comenta algo curioso. Adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, e sim adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Corresponde à natureza do seu objeto. Quando eu vou para a adoração, não é só ter uma sinceridade, não, vai além. É necessário? Com certeza, mas vai além. Eu preciso ter uma condição de vida, ter uma inclinação da alma e do coração que corresponda com a natureza divina, a pureza do caráter de Deus. E eu preciso também, dentro da definição de adoração, entender quais são as atitudes para uma verdadeira adoração. Destaco pelo menos 3 atitudes para você agora. Primeira atitude, orar, cultivar uma vida de oração. Cultivar uma vida de oração. Pois bem, queridos, a oração é um exercício espiritual extremamente necessário, de suma importância para a vida. É o diálogo entre o homem e Deus. É a expressão da alma que se sente dependente de Deus. Alguém diz que oração é coisa de gente fraca. E verdade. Quando eu vou para a oração, eu estou sentindo as minhas fraquezas e reconhecendo a necessidade que tenho do poder de Deus. Meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que medita nela de dia e de noite. Salmo 1 e 2. Ao deitar, leia. Ao andar, ou melhor dizendo, tendo condições, em movimento no seu veículo, tendo condições, esteja ouvindo, esteja lendo a palavra, tendo contato com a palavra, nos seus momentos de descanso, tenha contato com a palavra. Agora tem a Bíblia em áudio, ouça a palavra. Apocalipse 1 diz que bem-aventurado é aqueles que leem, os que ouvem, os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. E também santificar-se.
santificar-se, buscar a santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 4. Charles Spurgeon escreveu que as nossas necessidades são tão profundas que não devemos parar de orar até estarmos no céu. Não devemos parar de orar até estarmos no céu. É preciso estar atento à palavra de Deus. Adoração e vigilância andam juntas. Adoração e vigilância andam juntas. O povo do Senhor não se perde no ritmo dos hinos a ponto de cometer os erros do passado. Não. O povo do Senhor é levado a olhar para o passado e aprender com os erros. É uma lógica que se baseia na obediência à palavra. O povo de Deus não pode ficar só embalado com a música e esquecer-se da palavra. É a palavra que nos edifica. A palavra, inclusive, a palavra precisa ser a base dos nossos hinos. Israel diversas vezes falhou porque não olhou para o passado, não viveu uma vida piedosa como deveria ser. 1 Coríntios 10, de 11. Então eu preciso de estar atento à palavra. Em primeiro lugar, estar atento à palavra de Deus. É ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração. E ele tem uma forte relação com o Salmo 81. Queridos, se na adoração nossas palavras não se conectam com um bom testemunho, vivemos um auto-engano. Se na adoração as nossas palavras não se conectam com o nosso testemunho, vivemos um auto-engano. Sabe, queridos, sobre a palavra de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu preciso de inclinar a minha vida, os meus ouvidos à voz de Deus. Moisés, lá em Deuteronômio, deixa registrado, né? Se vocês inclinarem os ouvidos para o que está sendo dito agora, bendito vocês serão ao entrar, ao sair, o fruto do seu ventre, o fruto do ventre dos animais. Os inimigos virão contra vocês e vão ter que fugir por vários caminhos, porque essas bênçãos virão sobre ti. Quando eu me inclino a obedecer, Deus se inclina a me honrar, a me abençoar. Sobre ouvir a voz de Deus, eu preciso de manter o meu coração sensível, não endurecer o meu coração. Salmo 95, verso 8, diz: não endureçam o coração de vocês como lá em Meribá. Deixe o coração gerar frutos, deixe o coração receber a semente, que essa semente germine, que essa semente desenvolva raízes, que vá profundamente refletindo o caráter de Cristo. Não endureça o coração. E há uma relação deste salmo com o Salmo 81, 95 com 81. Por quê? Porque eles começam convidando a adoração, exortam o povo à obediência, traz à memória as consequências da desobediência no passado e enfatizam os feitos maravilhosos do Senhor. Por exemplo, eles destacam a destruição de muitos israelitas devido à idolatria, à murmuração, lá no deserto, lá no passado. Então, quando eu vou para a palavra de Deus em adoração, eu sou levado a me lembrar do passado, porque lá verei o juízo de Deus, mas verei a misericórdia de Deus, que me restaura, que modifica a minha vida e que torna-me ainda melhor. Nosso coração precisa de estar puro. A Bíblia diz: não endureçam o coração, como aconteceu lá
em Meribá. Não endureça o coração. Endurecer o coração significa resistir às palavras de Deus. Resistir. E aí, Salmo 81 diz no verso 12: pelo que eu os entreguei aos desejos do coração. Irmãos, isso é trágico. Um dos momentos mais tristes da vida é quando isso acontece. Deus nos entrega aos desejos do nosso coração. Ou seja, Deus nos deixa expostos às concupiscências, acelerando assim a aplicação do seu juízo. Você se lembra de Faraó? E tantos outros na Bíblia, cujo coração foram endurecidos? Romanos 1, por exemplo, fala de uma geração de coração endurecida e Deus entregou as concupiscências, as paixões. Isso acelera o juízo de Deus. Então eu preciso de adorar a Deus com um coração sensível e quebrantado. Finalmente, queridos, por último, precisamos entender, atender o convite e convidar à adoração. Segundo, compreender o exato sentido da adoração. E terceiro, estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Primeiro eu vou atender o convite e convidar a adoração. Não é só atender o convite, eu também vou convidar alguém. Compreender o exato sentido da adoração e estar disposto a obedecer a palavra de Deus. O Salmo 95, do verso 7 ao 11, ele serve como a reverberação, né, de Hebreus 3, do 15 ao 19. Hebreus ele serve de reverberação para a epístola de Hebreus. Da mesma forma que os filhos de Israel resistiram à palavra lá no passado e não puderam entrar na terra prometida, nós outros, em nosso tempo, nos dias odiernos, uma vez resistindo, estaremos impossibilitados de entrar no repouso eterno. Queridos, oro a Deus para que em nossos dias se cumpra o que está escrito em Ezequiel 36 e 26. Vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Um coração sensível, que possa ouvir Deus, que possa tocar Deus acima de tudo, não se enganar com uma falsa adoração, não viver da superficialidade vazia, não ser incapaz de conectar a alegria do culto do domingo à noite com as rotinas do trabalho da segunda de manhã. Um coração sensível capaz de viver a adoração em todas as suas expressões no dia a dia. Um chamado à adoração. Querido, que você seja não apenas um adorador, mas a voz de Deus para convidar alguém, como o salmista está fazendo. Vinde, adoremos, prostremo-nos perante o Senhor, resistindo à tentação do cinismo, que é o alerta da nossa lição, da descrença, do não crer que a verdade da palavra é absoluta e que só o Senhor é o verdadeiro Deus, digno de glória, digno de honra e digno de adoração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida espiritual, sobretudo, que seus passos sejam efetivamente confirmados pelo Senhor. Nesse momento, eu quero aqui fazer uma oração por você, com base nessa lição que foi ministrada a partir da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, celebro o teu nome, exalto a sua majestade santa. Senhor, nós somos convidados a viver uma vida de santidade, de pureza e de adoração. Queremos atender o convite do Salmo 95, adorar-te constantemente, e convidar outros para a adoração.
resistir à mentira, o engano das descrenças, do cinismo desses últimos dias. Queremos viver pela fé, a rejeitar toda a expressão do ceticismo. Queremos crer, queremos compreender o sentido da adoração e vivê-la como servos genuínos e estarmos dispostos a obedecer a tua palavra, escondê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Abençoe, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, o nosso país, nossa cidade, nosso estado, que a sua boa mão seja sobre a nossa existência. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém.